Fala galera, beleza? Aqui é o professor Bruno Marques, sou professor de discursiva e redação no Você Concursado e também analista do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Eu tô aqui porque saiu o edital do Banco do Brasil, né? Um concurso que eu particularmente tenho um carinho muito grande, porque foi o primeiro concurso em que eu estudei na vida, que eu estudei de fato, né? Que eu fui lá, fiz cursinho e tal. E então, é assim, foi o meu início na carreira de concurso público. De lá até hoje, eu já passei em mais de 10 concursos, mas a gente fica sempre lembrando daquele primeiro, né? Do primeiro que a gente começou a estudar. E é um concurso realmente muito bom. Por circunstâncias da vida, havia sido aprovado em outro concurso, então eu acabei não assumindo o cargo. Mas eu tenho a plena convicção de que quem for aprovado nesse concurso do Banco do Brasil, sem dúvidas, vai mudar significativamente a qualidade de vida, né? É um concurso com muitos benefícios, com grandes possibilidades, né, de seguir carreira, de melhorar salário, enfim. Então é um concurso único, especial, com bastante vagas, em que você pode trabalhar em praticamente qualquer estado da federação. Então vale muito a pena se preparar. Por isso, o que eu fiz? Eu fiz aqui uma análise rápida e sucinta com os principais pontos do edital, tá? E com foco na redação, que a gente vai ver que a redação ela tem um impacto significativo nesse concurso, porque ela é eliminatória, né? E a nota mínima é bem alta para poder conseguir ser aprovado, né? E aí eu vou trazer alguns aspectos relacionados à redação, os critérios utilizados pela Sesgran Rio, vou também dar dicas de ferramentas que você pode utilizar para se preparar para esse concurso, né? E ao final dessa aula eu também vou trazer para você o curso de redação que eu preparei para esse concurso específico, caso você queira se preparar de forma mais direcionada, mais individualizada, beleza? Então vamos lá. É o seguinte, já deixo aqui o meu contato, que é @prof.brunomarques, lá no Instagram, se você quiser entrar lá, me seguir, mandar mensagem, estou à disposição para a gente bater um papo. E também tem o canal de discursivas da Academia Discursivas. É um canal gratuito em que também tem o meu contato, você pode falar comigo diretamente, mas que a gente trata alguns assuntos relacionados à discursiva em concurso público. Para já te ajudar na preparação, aqui embaixo está o link do curso de redação, se você quiser já dar uma olhada, tá lá. E também tem um edital verticalizado gratuito que o Você Concursado elaborou para quem vai fazer esse concurso. Então é um edital com as matérias e as disciplinas todas ali organizadas de forma verticalizada para você poder acompanhar e organizar a sua preparação, o seu estudo, a fim de fechar o edital até o dia da prova, beleza? Então, vamos ao que interessa, informações essenciais do concurso. Primeiro, data da prova. Data da prova é dia 26 de setembro, né? E o edital fala que vão ser 5 horas de prova para poder se preparar, fazer, né, a prova objetiva e a prova de redação. As duas vão ser aplicadas no mesmo dia, no mesmo horário, né? Então vão ser 5 horas de prova para você poder fazer as duas provas, beleza? Isso no dia 26 de setembro. Ah, Bruno, e a pandemia? Pode ser que mude? Pode, né? Pode ser que, assim, a gente não tem certeza de nada nessa vida. Então, você tem que se preparar para o que você tem hoje, e o que você tem hoje é a data de 26 de setembro. É um prazo bom para você se preparar para esse concurso, a gente vai ver que não são muitas matérias, e direcionando e montando de forma estratégica o seu estudo, você consegue aí chegar bem preparado, né, em um bom nível para poder ser aprovado. Cargos. Vão ter 2 cargos, né, que é o agente comercial, que é o cargo principal desse edital, né, que tem mais vagas, e o agente de tecnologia, que é exclusivo do DF. Então tem lá uma microrregião no Distrito Federal para quem quiser concorrer ao cargo de agente de tecnologia. São um pouco menos de vagas, a gente vai fazer uma abordagem também acerca desse cargo aqui nessa análise. Exigência, nível médio, isso aqui atrai muita gente. Então a galera que está saindo ali do ensino médio, né, que está querendo já buscar ali uma independência, né? O concurso do Banco do Brasil é excelente para isso, né? Então, assim, qualquer pessoa que tiver um nível médio já pode fazer, não precisa ter nível superior. Inclusive, entrando como nível médio, o Banco do Brasil pode depois te patrocinar para conseguir o nível superior. Isso dar um auxílio para uma bolsa, né? Para você poder cursar a sua graduação. Então, é um caminho a ser seguido aí esse concurso. Depois, remuneração, que está previsto lá no edital, é de R$ 3.022, né, a remuneração inicial, mas a gente vai ver que tem vários outros benefícios relacionados. E para mim, né, na época que eu estudava, era o que enchia meus olhos, era isso aqui, ó. São 6 horas diárias, são 30 horas semanais de trabalho. Gente, trabalhar 6 horas por dia é qualidade de vida, tá? Então você vai entrando em agência, por exemplo, você começa de 1 às 5 da tarde, né, de 11, desculpa,
até às 5 da tarde. Você tem ali 6 horas de trabalho e depois desse horário você está livre. Então você tem a parte da manhã livre, você tem a parte da noite livre, né? Então, assim, isso é qualidade de vida. Você pode se dedicar às outras coisas, pode fazer uma faculdade, pode estudar, pode ter lazer, né? Então, 6 horas, para mim, é um dos melhores benefícios que tem esse concurso do Banco do Brasil. Mas quais outros benefícios que a gente tem aqui? Eu tentei elencar aqui por alto alguns benefícios que é a participação nos lucros ou no resultado, né, que ele normalmente é pago semestralmente, vai depender da convenção coletiva, né, paga a cada 6 meses. E eu trouxe aqui o exemplo, né, de uma PLR que paga a um dos servidores do Banco do Brasil, né, que a pessoa aqui, ó, de 2018 até 2020 recebeu líquido, né, o valor líquido aqui, ó, 6 mil, 8 mil, né, um pouquinho menos de 8 mil, 12 mil, depois 6 mil, depois 8 mil. Então, assim, veja que no mínimo nos últimos anos recebeu 6 mil ou mais de PLR por semestre, né? Então é um valor significativo que você tenha mais por ano, né? E que pode variar até além desses valores aqui, né? Como a gente está vendo aqui, esse gráfico até crescente, é possível que aumente ainda mais. Então, um valor extra que às vezes você não está contando, que serve para você poder dar entrada num carro legal, né? Pagar uma dívida que está acumulada, às vezes dar entrada num imóvel, né? Então, assim, é um valor que vem para poder agregar bastante, né? O servidor do Banco do Brasil. Aí tem também o Vale Transporte, tem também auxílio creche, que é na faixa de R$ 500, ó, e ele é pago até os quase 6 anos, né, da criança, então é um auxílio interessante também, que agrega aí na remuneração. Tem o auxílio alimentação, que é de 831, e a cesta alimentação, que é de 654, então é algo além, que você não vai precisar tirar do seu salário para poder pagar, que você recebe também no Banco do Brasil. Tem auxílio também a filho com deficiência, tem a previdência complementar, né, do Banco do Brasil, que a pessoa paga uma parte e o Banco do Brasil paga outra igual, né, para a previdência, então isso aqui é bom para garantir aí uma tranquilidade no futuro. Você tem acesso a programas de educação e capacitação com bolsa, né, paga ali pelo Banco do Brasil, e o principal, possibilidade de ascensão e desenvolvimento profissional, né? Eles têm um plano de carreira que dão oportunidades para que os servidores, entrando como escriturários, possam assumir diversos cargos dentro da estrutura do Banco do Brasil, desde os cargos de agência até os cargos da alta administração, né? Então, assim, é um órgão que, se a pessoa entra e começa a se dedicar na carreira, ela consegue melhorar muito a remuneração, né? E tornar realmente, de fato, ali um concurso para ficar a vida toda. Não são poucas as pessoas que trabalharam a vida toda no Banco do Brasil e estão muito bem de vidas, por sinal, né? Provavelmente você conhece alguém que trabalha no Banco do Brasil. Então vai lá e conversa com essa pessoa, vê se vale a pena mesmo trabalhar lá. Outra informação interessante é que a validade do concurso é de 1 ano e a banca pode prorrogar, a banca não, o órgão, né, pode prorrogar por mais 1 ano. Isso quer dizer o seguinte, que o candidato aprovado, né, dentro ali do cadastro de reserva, ele pode ser convocado em até 2 anos, tá? Então, por mais que você não passe nas vagas, estando ali no cadastro de reserva, você tem essa possibilidade de ser chamado. E como é que está distribuída essas vagas, né? Vamos lá, deixa eu trazer aqui para você. É muita informação, tem lá no seu edital, você pode olhar sua micro-região ou macro-região, né, e o estado que você quer fazer o concurso, mas você pode escolher qualquer um dos estados para poder fazer o concurso. No total, são 2.240 vagas, mais 2.240 vagas no cadastro de reserva. Tá? Então, no total, vão ficar ali 4.480 candidatos aprovados. Então, vamos supor aqui, pegar aqui São Paulo. São Paulo vai ter lá 927 vagas com cadastro de reserva no total, né? Na UF aqui em São Paulo. Então, o candidato ele pode, mora lá em Santa Catarina, não, vou fazer lá para São Paulo. Então, na hora da inscrição, você pode optar por qual região e micro-região você vai concorrer, tá? Então, isso aí você vai definir na hora da sua inscrição. Aí você vai avaliar quais estados você gostaria de trabalhar, né? Se você gostaria de mudar de região, né? Ou não, quero ficar aqui na minha região, na minha cidade. Então, você procura lá no edital qual é a sua cidade, veja se tem agência do Banco do Brasil, veja se tem vagas para aquela região e aí você faz a sua inscrição ali. Aí você passa a concorrer para aquele quantitativo de vagas, beleza? Mas o interessante é isso aqui, é que são 4.480 pessoas que podem ser convocadas
no concurso, durante a validade do concurso. Agora, Bruno, fiz a minha prova lá e fiquei dentro dessa classificação. Estou garantido? Não necessariamente, tá? E aí aqui a gente já entra num aspecto relacionado à discursiva bem interessante, porque a banca diz o seguinte, ó, que será considerado habilitado para a prova de redação, tá? O candidato que estiver classificado na primeira etapa, que é a prova objetiva, né, em uma posição que não ultrapasse o dobro do somatório total. Então, o que é isso? Vamos supor aqui, região de São Paulo, tá? A gente tem aqui, ó, o somatório do cadastro de reserva mais das vagas, tá dando isso aqui. Vão ser 2 vezes, na verdade nem é São Paulo isso aqui é o total. Então, vão ser 2 vezes esse quantitativo, tá? Então, a banca vai corrigir esse quantitativo de redação. Aí vai ser assim, ó. Vai ter aqui ali a classificação, né? O primeiro, segundo, terceiro, até 8.960. Aí a banca ela vai pegar, corrigir todas as redações, vai eliminar alguns candidatos que não tiraram o mínimo na redação, depois vai filtrar e classificar os candidatos aprovados na discursiva, ou seja, aqueles que não foram eliminados, até a posição 4.480. Tá? Então, o candidato que passou lá em 5.000, por exemplo, na colocação 5.000, ele a princípio estaria fora das vagas e do cadastro de reserva, né? Considerando aqui o total, tá? Isso aqui você vai fazer por cada uma das regiões que você está olhando, tá? Cada uma das regiões. Vamos mudar aqui, em vez de 5.000, vamos pegar aqui o Ceará, né? Então, aqui no Ceará tem 65 vagas, beleza? Dessas 65 vagas, vão ser corrigidas 130 redações. Então, corrigiu as 130 redações, 130. Teve alguns eliminados, a banca vai tirar os eliminados e vai classificar os candidatos, né? Então, vamos supor que tenham sido 10 eliminados. Então, vamos classificar aqui, ó, colocar aqui para ficar bem fácil de você visualizar. Ele vai pegar e classificar assim. 10 foram eliminados, né? Então, esses aqui estão fora do concurso. Aí, ele vai classificar aqui os 120, beleza? Desses 120, quantos podem ficar dentro das vagas do cadastro de reserva? 65. Então, ele vai pegar aqui a lista 65, né? Até o 65 lugar e 65 colocação e o restante vai ser eliminado. Então, no final, vai ser aprovado só quem está dentro das vagas e do cadastro de reserva. Então, aqui a gente tem as vagas mais o cadastro de reserva. Isso é válido para todas as micro-regiões, né? E por que isso? Porque o edital ele traz ali como característica o seguinte, que a prova objetiva, ó, ela vai ser eliminatória e classificatória, ou seja, ela vai contar, a nota que você tirar na prova objetiva, vai contar para a sua classificação, mas também pode te eliminar se você não tirar os mínimos na prova objetiva. Então, ela é a classificatória e eliminatória. Agora, as outras etapas do concurso, elas são só eliminatórias, ou seja, o candidato ele só pode ser eliminado, independentemente dele ter tirado um mínimo para ser aprovado ou a nota máxima, aquela nota que ele tirou não conta para classificação. Então, é mais ou menos o seguinte, ó. Vamos supor que o candidato ele tem aqui tirado na objetiva, o mínimo era 50%, ele tirou aqui 60% na objetiva, teve outro candidato que tirou 50%, né, que era o mínimo. Vamos lá, então o primeiro tirou na objetiva, prova objetiva 60% e o outro tirou 50%. Aí veio a redação. A redação ela é eliminatória. Aí o candidato aqui, que estava aqui em 60%, tirou na prova discursiva 50%, tá? E esse daqui tirou na prova discursiva 100%. Beleza? Qual vai ser a classificação deles? A classificação vai ser o seguinte, ele vai verificar primeiro quem tirou a maior nota, então na objetiva. Então aqui é o primeiro e aqui é o segundo lugar. Depois ele vai olhar, opa, a redação, qual era o mínimo da redação? A gente vai ver que o mínimo era 70 pontos. Se era 70 pontos, esse aqui tirou 50. Então esse candidato aqui está eliminado. Esse aqui tirou 100. Beleza, qual vai ser a nota final dele? Vai ser o 50. Por quê? Porque isso aqui não vai somar, porque não é classificatório, tá? Então vai ser só o 50. Então esse candidato aqui, na verdade, ele vai ser o primeiro do concurso. Por quê? Porque o primeiro, de fato, foi eliminado na prova discursiva. Deu para entender qual é a diferença entre classificatório e eliminatório? O eliminatório ele só tem a capacidade de excluir o candidato. Se o candidato tirou 70, 80, 90 ou 100, tanto faz para a banca. O importante é que ele não foi eliminado. Então, a classificação mesmo do concurso ali, definindo quem está dentro das vagas, vai ser realmente a nota
da prova objetiva, beleza? Então vamos lá. Para poder se preparar para a prova objetiva, a gente precisa entender como que a banca vai montar a sua prova, né? Saber quais são as disciplinas que serão cobradas para você poder tentar identificar quais são as matérias mais importantes para o seu cargo, beleza? Isso aqui é uma análise que as pessoas não fazem, apesar de ser simples, tá? Então a gente tem aqui o seguinte, ó, agente comercial, beleza? Para o cargo de agente comercial, a gente sabe que a prova vai ser dividida em duas partes, conhecimento básico e conhecimento específico. Aqui a gente está falando da prova objetiva, beleza? A prova de conhecimento básico vai ser formada por 10 questões de língua portuguesa, cada questão com peso 1,5, então ela vale um pouco mais. Então, no total, a prova de língua portuguesa vale 15, né? Vão ser 5 questões de língua inglesa, valendo cada uma um peso, então é 5 pontos. 5 de matemática, valendo 1,5, então vale um pouquinho mais do que inglês. E 5 de atualidades no mercado financeiro, que vale 1 ponto, então vale o mesmo que a prova de língua inglesa. Então aqui a gente tem o valor de cada uma das provas na nota final do concurso. No total, a gente tem que a prova de conhecimento básico vale 32,5 pontos, beleza? Depois, conhecimento específico. Conhecimento específico vai ser composto aqui por 4 matérias. Matemática financeira vale 5 pontos, só que tem peso 1,5, então vale 7,5 pontos. Veja que é o mesmo valor de matemática. Depois, 10 questões de conhecimentos bancários a 1,5 cada um, então as questões de conhecimento bancário valem 15 pontos, equivalente à mesma nota de português, ó. Então o peso de língua portuguesa e de conhecimento bancário é igual. Depois você tem aqui conhecimento de informática, né, que é 15 questões, valendo 1,5 cada um, então vale 22,5 pontos. E vendas e negociação, né, que são 15 questões valendo 1,5, então. Então, vendas e negociação, né, e conhecimento de informática são as matérias que mais valem pontos para a prova objetiva, né? Então, no total aqui é o que mais conta, beleza? O que é importante você saber aqui? Que a banca, ela traz mínimos, tá? Mínimos. Qual é o mínimo que o candidato precisa trazer? Tirar, né? Presta atenção nessa parte aqui, porque é um ponto crucial na hora da sua preparação. Sabendo que existe mínimo, você vai ter que adequar seu estudo para não ser eliminado na prova objetiva, tá? Então, quais são os mínimos? Tá? A banca traz o seguinte, que você precisa tirar um mínimo de 50%, tá? Na prova de conhecimento básico, que dá 16,25 pontos. Você tem que tirar o mínimo de 50% na prova de conhecimento específico, que equivale a 33,75 pontos. E você, né, logicamente, tirando os mínimos nessas duas provas, você tem que ficar com um mínimo de 50 pontos, ou seja, 50% no total da prova de conhecimento básico e conhecimento específico. Tá? Isso quer dizer o seguinte, que se você gabaritar, tirar aqui 33,75, gabaritar a prova de conhecimento específico, mas tirar 16 aqui na prova de conhecimento básico, tá? 16, nem dá para tirar 16, eu acho, né? Enfim, se você tirar aqui 15,75 aqui na prova de conhecimento básico, por mais que você tenha gabaritado isso aqui, você vai ser eliminado porque você não conseguiu o mínimo na prova de conhecimento básico. Outro detalhe de mínimo importantíssimo, tá? Não pode zerar nenhuma das matérias. Então, se você tirou aqui 95 pontos, tá? 95 pontos. Opa, 95 mil. 95 pontos, tá? Na prova valendo 100. Só que você errou todas as questões de atualidades no mercado financeiro, né? Então você perdeu 5 pontos, por isso que você tirou 95. Você pode ter gabaritado todas as outras matérias, pode ter gabaritado a redação. Como você zerou uma matéria, você vai ser eliminado também. Então, são 2 mínimos. O primeiro não pode zerar nenhuma matéria. E o segundo, tem que tirar acima de 50% no somatório das matérias da prova de conhecimento básico e da prova de conhecimento específico. Beleza? Então, com base nessa análise, a gente tira o seguinte, que você precisa estudar para todas as matérias, né? Mas você pode, né, visando ali uma melhor nota e uma melhor classificação, direcionar o seu estudo para as matérias que valem mais pontos, né? Então você vai direcionar aqui para vendas e negociação, conhecimento de informática, conhecimento bancário e língua portuguesa. Essas são as matérias com maior peso na nota final.
E quando eu falo direcionar mais tempo, eu digo o seguinte, é você pegar a quantidade de horas que você tem disponível para poder estudar, né, e dividir essas horas de forma a passar mais tempo estudando essas matérias que valem mais pontos. Quer dizer que você não vai ter que estudar as outras matérias? Não, você vai estudar as outras matérias, né? Mas você vai estudar um pouco menos. Seu objetivo nas outras matérias é não zerar. E o objetivo nas matérias que valem mais pontos é gabaritar, porque aí no final da nota você tá com uma nota superior, então você vai ter uma classificação melhor no seu concurso, beleza? Então essa é a estratégia para a prova objetiva. E aqui já vai um alerta, tá? Porque eu sei que tem muita gente que faz esse concurso do Banco do Brasil sem nunca ter estudado para concurso. E é normal, realmente é um concurso que vale a pena estudar assim, começar a estudar assim como eu, né? Foi o meu primeiro concurso. Mas fica atento ao seguinte, língua portuguesa, tá? Muita gente acha que sabe língua portuguesa, mas não sabe para concurso, né? Existe muito isso no mundo do concurso. Você tem que saber língua portuguesa para concurso, para a banca Seis Gran Rios, né? Seis Gran Rio. Então, o que você vai ter que fazer? Estudar com questões da banca Seis Gran Rio, beleza? Então, você vai pegar questões de provas anteriores de língua portuguesa e fazer. Todo dia você faz ali uma bateria de questões de língua portuguesa, para você aprender a entender como que a banca cobra as questões de língua portuguesa. E não ser surpreendido no dia da prova, tá? Porque acontece, às vezes você sabe que você tem aquele conhecimento da escola, fala assim, ah, tá, beleza, eu sou bom em português na escola. Mas para concurso é diferente, você precisa fazer as questões para poder se preparar adequadamente, beleza? A mesma análise você pode fazer aqui para o cargo de agente de tecnologia, tá? Então você vai ver aqui as matérias, né? As matérias de conhecimento básico são iguais, as matérias de conhecimento específico são diferentes. Você tem aqui probabilidade de estatística e tecnologia da informação. E aí o detalhe é que tecnologia da informação, para esse cargo de agente de tecnologia, né, é a matéria que vale mais pontos no concurso. Ela vale mais de 50% da nota total do concurso. E as regras de mínimo se aplicam da mesma forma. Tem que tirar 50% no conhecimento básico, 50% no conhecimento específico e 50% no total. E não pode zerar nenhuma das questões, tá? Não pode zerar nenhuma das disciplinas, desculpa. Você não pode tirar zero em nenhuma das disciplinas, né? Então, para esse cargo de agente de tecnologia, as matérias mais relevantes são tecnologia da informação e língua portuguesa. Nessas outras matérias aqui, você tem que garantir ali o mínimo para não ser eliminado, beleza? Show de bola. E a prova discursiva, né? A nossa prova de redação. Agora a gente vai entrar aqui na análise da redação, que é o foco dessa aula, né? O foco na redação. E eu vou te passando já alguns macetes, algumas dicas, algumas orientações para você se preparar adequadamente. Porque como você viu lá atrás, não adianta você gabaritar a prova objetiva se você não conseguir o mínimo para ser aprovado na discursiva. Então, se você não tirar o mínimo na discursiva, você vai ser eliminado. E o mínimo nessa discursiva são 70 pontos de 100, ó. É uma redação valendo 100 pontos e você tem que tirar 70 pontos. Isso aqui é uma nota alta, tá? Isso aqui não é simples assim de tirar, não. Porque ela envolve ali você ter um conhecimento de praticamente todos os critérios que a banca vai exigir, que é o gênero textual, a abordagem do tema, a argumentação, a questão da gramática. Então não é uma questão que dá para você ir na sorte. Imagina só, você estuda pra caramba e até setembro, imagina você estudando até setembro, todo dia e tal, aprendendo a matéria da prova objetiva. Aí chega no dia da prova, você vai super bem na objetiva, e aí você é eliminado na discursiva porque você não estudou ali, sei lá, 2 horas, 3 horas de teoria para poder saber como é que faz uma discursiva. Já pensou que bosta? Ia ser terrível. Então não deixe isso acontecer. Por quê? Porque estudar para discursiva é algo que você consegue fazer dedicando poucas horas de estudo durante a semana, né? O curso que eu montei, por exemplo, ele é montado para que você, com 2 horas no máximo, por semana, então você tira ali um sábado de manhã, 2 horas, você veja a teoria, aprenda ali quais são os critérios que vão ser avaliados pela banca, e depois utilize aquelas 2 horas para poder treinar. Então é fazer a redação e ver a correção, fazer a redação e ver a correção, né? Então aí você vai praticando. Para quê? Para garantir que você não vai ser eliminado. Você vai para essa discursiva buscando a nota 100, porque aí, se você escorregar na nota 100, você tira 90, tá dentro dos 70 ainda, você não vai ser eliminado nesse concurso. Então esse é o objetivo da redação no concurso do Banco do Brasil, é não ser eliminado. E para isso você tem que garantir que conhece as estruturas do texto. Por quê? Porque olha o que a banca traz, tá? Detalhes que a banca traz no edital. Primeiro, é só caneta preta, tá? Então nada de caneta azul, não pode caneta azul no concurso do Banco do Brasil, é caneta preta.
E mesmo que pudesse azul, é sempre bom usar preta mesmo, porque fica mais visível na hora da digitalização da prova. Beleza. Aí você vai testar várias canetas lá, ver qual funciona melhor para você e tudo, e aí você utiliza ela nos seus treinamentos. O que a banca fala sobre a discursiva? Diz assim, ó, a redação deve ser estruturada na forma de um texto em prosa do tipo dissertativo argumentativo. Tá? Texto em prosa. O que quer dizer com texto em prosa? Que não é um texto em poema. Tá? Não é um poema. É isso que quer dizer um texto em prosa. Às vezes a palavra é difícil, mas o significado é simples. O que ele está dizendo? Que você não pode escrever um texto em versos. Né? Você vai ter que escrever o texto em parágrafos. Tá? Então você vai ter que usar a estrutura de parágrafos. É só isso que quer dizer prosa. No curso a gente pode até entrar um pouquinho mais nisso, mas é basicamente isso. Dissertativo argumentativo. Isso aqui é o que a gente chama de gênero. Gênero textual. Eu estou colocando aqui porque a gente vai ver esse termo lá nos critérios de correção da banca, tá? Então, isso aqui é o que a gente chama de gênero textual. E quais são as características desse gênero textual dissertativo argumentativo? Ele, primeiro, né, é escrito em prosa, então ele é escrito em parágrafos, e ele tem uma estrutura que a gente chama de estrutura formal e uma estrutura argumentativa, tá? Então são duas estruturas. A estrutura formal é aquela que basicamente todo mundo conhece, que é dividir o texto em introdução, desenvolvimento e conclusão, tá? Isso aqui é a estrutura que todo mundo conhece. Inclusive, a estrutura para esse concurso vai ser, tá? Para ficar fácil para você, vai ser um parágrafo de introdução, 2 parágrafos de desenvolvimento e um parágrafo de conclusão. Então essa é o que a gente chama de estrutura formal. Porém, só essa estrutura não vai garantir você conseguir essa nota máxima, essa nota mínima aqui de 70 pontos. Por quê? Porque o texto dissertativo argumentativo ele também possui uma estrutura argumentativa, que é o assunto, tá? O tema, a tese e os tópicos. Então, conhecer o que é cada um desses pontos da estrutura argumentativa e saber aonde você vai inserir cada um dessas informações, cada um desses argumentos na estrutura formal é o grande desafio dessa preparação para a redação do Banco do Brasil. Eu não vou entrar aqui nesse detalhe porque vai ficar muito longo o vídeo, né? Vai ser uma aula inteira. Isso aqui está no curso de forma bem estruturada, bem bonitinha. Mas você precisa entender isso. Mesmo que você não vá fazer o curso, né, procure entender o que é essa estrutura argumentativa do texto dissertativo para que você não seja eliminado achando que dissertativo argumentativo é só introdução, desenvolvimento e conclusão. Não é, beleza? Tem vários detalhes aí envolvidos. E por fim, vai ser uma redação. O que significa que vai ser uma redação? Que, em tese, a banca vai utilizar um tema de atualidades. Tá? Bruno, mas não está dizendo que é atualidades na prova. Eu sei, não tá. Mas como é que eu sei que vai ser um tema de atualidades? Primeiro, porque eu tenho acesso à biblioteca de discursivas, que é uma ferramenta gratuita do Você Concursado que você pode, inclusive, utilizar para poder pesquisar temas de provas anteriores. Então, você vai pesquisar temas de provas anteriores nesse mesmo padrão do edital do Banco do Brasil. Quando eu digo no mesmo padrão, é que tem os mesmos critérios de correção. Você vai verificar que todos os temas são relacionados à atualidade, tá? E depois, quando a gente analisar o espelho de correção, a gente vai ver que não tem nenhum critério para concessão de nota relacionado ao conteúdo. Então, saber o conteúdo da questão, né? Por exemplo, no caso de uma questão de direito administrativo constitucional, você precisa demonstrar conhecimento acerca daquilo, né? Nesse caso, não. Você não vai precisar. Por quê? Porque isso não vai ser avaliado. Então, o foco da banca é realmente ver se o candidato escreveu um texto em prosa e obedecendo às regras do texto dissertativo argumentativo. Eu trouxe aqui um exemplo, né, que eu tirei lá da biblioteca de discursiva, tá? Lá da biblioteca de discursivas. É gratuita essa ferramenta, tá? Para pesquisa, você pode entrar lá e fazer pesquisa. Tem um módulo pago também, que você tem acesso a alguns aspectos lá, algumas funcionalidades interessantes, mas você pode pesquisar gratuitamente lá os temas. E aí eu baixei esse tema aqui, ó, da Cisgran Rio, aplicado em 2012 no concurso da Caixa Econômica, que também é uma área bancária, para o cargo de técnico bancário, uma questão para ser respondida em até 30 linhas, beleza? Então, ó, só para você ter uma ideia, a questão é dividida assim, a banca ela traz aqui textos motivadores, né? Então ela
trouxe aqui um texto motivador, que é esse da sucata, e depois ela trouxe outro texto motivador. Então, ela trouxe aqui 2 textos motivadores relacionados a lixo, meio ambiente, essas coisas. Aí depois ela vem aqui e traz o seguinte, ó, o comando da questão, tá? E é aqui que está o detalhe, ó. Tomando como ponto de partida essas reflexões, que são o quê? Que são os textos motivadores, elabore um texto dissertativo argumentativo, né, que é o mesmo modelo, o mesmo gênero que vai ser utilizado no seu concurso, em que se discuta a polêmica entre a necessidade do progresso e as implicações do lixo nas condições de vida do planeta. Só analisando isso aqui, a gente já consegue identificar que esse é o tema da questão. Tá? E com base nesse tema, a gente pode já identificar qual vai ser os tópicos. Tá? Como a gente sabe, vão ser 2 tópicos, um para cada parágrafo de desenvolvimento, e a gente extrai do tema os tópicos, que a banca já deixou bem claro. Ele quer que você fale sobre a necessidade do progresso e as implicações do lixo. Né? Então ele quer que você relacione isso aqui. Então você vai falar sobre o progresso e outro você vai falar sobre as implicações do lixo. Né? Então isso aqui é uma forma de você extrair já denunciadas as informações da estrutura argumentativa. E aí você deve justificar a sua posição com argumentos. Né? Argumentos são isso aqui, são os tópicos que você vai desenvolver no seu parágrafo de desenvolvimento. Aí diz assim, ó, no desenvolvimento do tema, o candidato deverá, ó, demonstrar domínio da escrita padrão, entender as regras gramaticais, basicamente, manter a abordagem nos limites da proposta, ou seja, falar sobre o que realmente foi pedido aqui, não ficar falando, por exemplo, está falando sobre a necessidade do progresso e as implicações no lixo. A pessoa começa a falar sobre desenvolvimento sustentável, poluição, sei lá, desmoronamento causado por enchentes. Aí começa a falar sobre vários outros aspectos que estão relacionados ao meio ambiente, mas que não tem a ver com o tema. Então vai fugindo do tema, né? Então o que a banca vai avaliar é a capacidade do candidato de conseguir ficar dentro daquele tema. E por isso que é interessante essa estratégia, né? De você buscar ali no próprio enunciado alguns tópicos para você poder desenvolver sobre ele e não correr o risco de fugir do tema. Outro ponto, o texto deve ser redigido no modo dissertativo argumentativo e não serão aceitos textos narrativos nem poemas, né? Ou seja, não pode prosa, né, que está aqui, e a narração, ela não pode porque o que a banca quer é o tipo dissertativo argumentativo. E demonstrar capacidade de seleção, organização e relação de argumentos, fatos e opiniões para defender um ponto de vista. Aqui vai outro detalhe, precisa ter um ponto de vista, que é justamente a tese. Tá vendo que a estrutura argumentativa, ó, ela está relacionada a tudo que a banca está pedindo, né? E normalmente na escola a gente não aprende, a gente aprende só a estrutura formal, né? A estrutura argumentativa a gente não aprende na escola, pelo menos a professora até ensina, tá? Mas é porque a gente realmente foca só naquela estrutura padrão. E aí depois que a gente sai, que a gente, opa, tem essa estrutura aqui, e aí com base nessa estrutura fica inclusive até mais fácil de você montar um texto. Aí como é que a banca vai corrigir o seu concurso? Isso aqui está no edital do Banco do Brasil. Ó, aí a gente vai até relacionar depois com a prova. Ó. Adequação ao tema proposto, aqui, ó. Manter a abordagem nos limites da proposta, tá vendo? É adequação ao tema proposto. Adequação ao tipo de texto solicitado, a banca pediu um texto dissertativo argumentativo, então não serão aceitos textos narrativos nem poemas, né? Emprego apropriado de mecanismos de coesão, tá? Coesão são os elementos que ligam as orações e os períodos dentro do texto, tá? Isso aqui tem vários tipos, né? No curso a gente aborda cada um desses tipos aqui, mas só para você saber que existe isso. Isso aí está relacionado ao quê? À organização do texto, tá? Depois, capacidade de selecionar, organizar e relacionar de forma coerente os argumentos. Aí está aqui, né? Capacidade de selecionar, organizar e relacionar os argumentos, fatos, opiniões e etc. E por fim, pleno domínio da modalidade de escrita da norma padrão, que é o que está aqui, norma padrão, demonstrar domínio da norma padrão. Então veja que essa questão é exatamente exatamente a mesma estrutura que deve ser cobrada no concurso do Banco do Brasil. E a banca vai avaliar esses aspectos. E aí eu te pergunto, você viu aqui algo relacionado a conteúdo? Né? Então a banca vai avaliar se a resposta ao tema foi correta. Ela não tem nada que avalia isso. Ela vai avaliar a capacidade realmente do candidato saber
organizar as informações dentro do texto. Ah, se o candidato selecionou argumentos muito bons e o outro selecionou argumentos mais ou menos, se eles organizaram esses argumentos de forma adequada, é nota máxima para os dois. Por quê? Porque a banca ela não tem como diferenciar a qualidade do argumento em si, mas só a organização e a clareza na exposição desses argumentos. Então, aqui você não vai se preocupar muito com saber o tema que vai cair na prova. Você vai se preocupar em saber a técnica. Nesse caso, a técnica vale mais pontos do que conhecer o próprio tema que vai cair na prova. Beleza? Uma dica importante aí para você. E como é que é a estratégia para você, então, chegar bem preparado para o concurso do Banco do Brasil? Bom, são dois pilares, tá? Primeiro, aprender a técnica de discursiva. Então, você vai aprender aqui o texto dissertativo argumentativo, né? E entender os aspectos de coesão, tá? A estrutura formal e, principalmente, a estrutura argumentativa. Então, você vai aprender esses três aspectos para entender a técnica. Mas só aprender a técnica não adianta. Ninguém aprende a andar de bicicleta só lendo livro, né? Só assistindo aula. Não, a pessoa tem que ir lá, sentar na bicicleta, cair várias vezes até você conseguir andar de bicicleta. E a mesma coisa aqui no Banco do Brasil. Você vai precisar treinar. Então você vai ter que praticar redações para poder verificar se você realmente aprendeu a técnica ou não. Então o interessante é que essa redação ela seja feita com correção. Então, no mínimo, o candidato, para chegar bem preparado, né, teria que fazer 2 redações. E eu digo no mínimo por quê? Porque, às vezes, o candidato tem uma boa... escreve bem, só precisava de alguns ajustes, e aí pronto. E aí ele já consegue manter ali um bom nível. Mas tem gente que precisa de um pouco mais, aí vai depender do seu nível de escrita. Mas a ideia é, você faz uma redação, envia para correção, o professor vai te dar um feedback sobre os aspectos, né? Sobre os aspectos relacionados aqui e ao edital do Banco do Brasil, então vai corrigir com base nas SesGran-Rios, tá? Vai corrigir sua prova com base nos critérios da banca, que foram aqueles que a gente analisou, para verificar onde você tem que melhorar. E aí você analisa o feedback do professor e escreve mais uma, tentando consertar tudo que você fez de errado. Aí você manda para correção de novo. O professor vai te dar um outro feedback, falar assim, ó, beleza, você aprendeu tudo. Ó, esse ponto aqui ainda não tá legal, né? Então, quanto mais vezes você repetir esse processo, melhor, né? Porque você vai fixando. Então, seu segundo texto sempre é melhor do que o primeiro. O seu terceiro sempre é melhor do que o segundo. O seu 10º sempre vai ser melhor do que o 9º. Então, assim, a tendência é que você sempre vá melhorando à medida que você vai praticando, né? Então, a ideia é que você pratique o máximo para que no dia da prova, a prova de redação que você faça seja melhor do que todas as provas que você fez no treino, beleza? Show de bola. Agora eu vou trazer aqui para você, então, como que eu montei um curso, né, voltado justamente para esse concurso do Banco do Brasil. Dá uma olhada como é que está estruturado o curso, tá? O curso, tá o link aqui embaixo, ele tem uma técnica discursiva sucinta, então trazendo só aqueles pontos que a banca, né, vai analisar no seu concurso, e temas para você praticar no modelo da banca SesGran-Rio, né? A gente vai utilizar, inclusive, a nossa biblioteca discursiva, selecionar temas para você praticar a discursiva, né, adotando ali as regras do concurso. Depois, o curso ainda tem correção individualizada, né? Então você vai poder fazer aquele processo de pedir o feedback para o professor e aí melhorar, né? Então tem essa correção individualizada. E tem também a proposta de resolução. Isso aqui é extremamente interessante. Por quê? Porque às vezes você faz um tema e aí você fica, poxa, como que eu podia fazer melhor esse tema? Aí você vai, pega a resolução que eu fiz. Ó, o professor fez assim, assim, ah, pô, podia ter inserido isso aqui mesmo. Nossa, olha que legal como é que fica organizado com esses elementos coesivos. Vou usar isso na minha próxima redação. Então, você vê um modelo de redação pronta para aquele tema que você está praticando, auxilia muito nesse processo de aprendizado. E tudo isso, tá, a um preço acessível. O link está aqui embaixo, você pode ir lá consultar. Se você também você pode também conferir lá no site também alguns resultados. Por exemplo, eu trouxe aqui os resultados recentes, né? Foi o concurso da PF. A gente teve 3 alunos do curso, entre as 3 maiores notas do concurso, né? Então, alunos gabaritando realmente a prova discursiva, né? Com o conhecimento que aprendeu no curso. Tem até esse depoimento aqui, ó,
Eu fiz seu curso do Você Concursado para PF e achei excelente. Tirei 17,14 na discursiva da PRF, ó, em 20. Então ela já tinha feito a PRF, tirou 17,14 em 20 pontos e 12,87 em 13. Tipo, praticamente gabaritou aqui o da Polícia Federal, né? Então, mas é uma aluna que está praticando, que fez o curso, que viu a teoria direitinho, colocou em prática a técnica e continuou praticando até o dia do concurso. E o resultado vem, não tem como, né? Nesse concurso do Banco do Brasil vai ser a mesma coisa. Você vai ter que aprender a técnica, praticar para garantir que você não vai ser eliminado. É meio que uma segurança mesmo, para que todo o seu estudo para a prova objetiva não seja jogado fora por conta de uma eliminação na prova de redação. Beleza? Se você quiser tirar alguma dúvida, você pode entrar em contato com o WhatsApp do Você Concursado, né? Manda mensagem lá para eles podem te explicar melhor como é que funciona o curso, quais são os planos, tem como ter mais correção e etc. Beleza? E se você quiser também, eu deixo aqui meus contatos, que é o @prof.brunomarques e Academia Discursivas lá no Telegram. Se você quiser mandar uma mensagem também, a gente bate um papo. Beleza? Então é isso. Desejo para você bons estudos, boa prova e se dedica o máximo que você conseguir, né? Todo investimento vale a pena, porque depois que você assume o cargo no Banco do Brasil, vão ser 6 horas, salário, qualidade de vida, enfim, uma mudança na sua vida mesmo, tá? Então, vale a pena se dedicar. É isso, forte abraço e bons estudos.